A polícia tenta descobrir se o assassino de 4 pessoas em Goiás conseguiu fugir para outro estado. Já são 13 dias de buscas. Madrugada do dia 9 de junho de 2021, região do INCRA 9, área rural de Ceilândia. Aproximadamente 25 quilômetros do centro de Brasília. Na chácara da família Vidal, um triplo assassinato. O pai, Cláudio Vidal, e os filhos, Gustavo Vidal e Carlos Eduardo Marques Vidal, estão mortos dentro de casa. A polícia agora procura pela dona da casa, Cleonice Marques, de 43 anos de idade. Parece que antes de acontecer a tragédia, a Cleonice teria ligado para um parente, para uma pessoa, avisando que tinham pessoas suspeitos. Eles estavam tentando entrar, acho que entraram, ela conseguiu falar baixinho com a cunhada, que é a minha cunhada, a Marli, dizendo, pedindo socorro para ela chamar a polícia, que estavam entrando dentro da casa dela. Foi aí, depois que ficou mudo o celular dela. Uma operação de guerra. 2 semanas de investida das forças de segurança. 270 policiais empenhados na caçada a Lázaro Barbosa, de 32 anos. Um dos assassinos mais procurados do Brasil. Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, foi morto após troca de tiros com policiais nesta segunda-feira em Goiás. As buscas já duravam 20 dias e contaram com mais de 270 policiais. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou em mensagem no Twitter a captura do bandido. Acabo de receber, neste momento, uma informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. A procura por Lázaro começou após a morte de 4 pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, no começo de junho. Assim que a notícia da captura de Lázaro foi divulgada, moradores de Cocalzinho, Girassol e também do Distrito Federal pareciam não acreditar na informação. Todo mundo foi para frente da televisão para saber se essa notícia era verdadeira. Com a confirmação veio a sensação de alívio. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Marisa e hoje a gente vai falar sobre um caso que é um dos que vocês mais pedem pra gente falar. É um caso que vocês têm muita curiosidade. Na verdade, assim, desde a época que esse caso estava acontecendo, vocês já pediam bastante pra que a gente falasse sobre ele. Só que assim, devido a muito fuzuê que teve na época, muitas tretas, muitos problemas, na época eu, como produtora de conteúdo, eu acabei não abordando muito esse caso, porque eu senti que a mídia parecia um vampiro, sugava as informações desse caso, né, Thiago? Já pode falar aí. 3 semanas, basicamente, todo dia, cobertura manhã, tarde e noite. Então, olha, para a imprensa realmente sugou dessa vaca todo as moedinhas. E o que teve de fake news também nesse caso não é brincadeira. Então assim, eu até acabei optando por esperar mais um pouco para falar desse caso, justamente porque, sei lá, eu tinha esperança de que ia sair mais informação do que teve na época. Resultado, a gente não conseguiu achar mais informação do que realmente tinha na época, né? É um caso assim que, sinceramente, dessa vez foi o Thiago que fez o roteiro, né? Mas eu li o roteiro dele, a gente conversou, foi um caso que foi difícil, né? Sim, porque o que acontece? O Lázaro, ele vai existir como pessoa e etc. em 2021. Daí o que acontece? Aí que as pessoas vão atrás das capivaras dele, ou como algumas pessoas gostam de dizer em inglês, o background. Porque o que são as capivaras? São o passado pregresso do menino, o que acontecia com ele, né? Então, aí se você vai ver em todas as referências sobre ele, é tudo meio que 2021, não tinha crime antes, e como os crimes dele são de caráter violento, não é tão fácil entrar no caso e conseguir as informações do caso. Exato, então assim, foi um caso difícil de pesquisar, mas eu espero que seja proveitoso vocês ouvirem o caso de hoje. A gente vai ter um momento do especialista, já adiantando, mas antes da gente começar o caso, vocês sabem que a gente tem que fazer a nossa micropropaganda.
para que nosso podcast continue existindo. Então a primeira coisa é apoie a gente no agregador que você escuta a gente. Então se você escuta a gente no Spotify, tem uma maneira lá de você avaliar a gente, é só você entrar no nosso perfil. Por favor, dê 5 estrelas no agregador que você escuta a gente, 10 estrelas, dê o valor máximo. E também, se você quiser ajudar a gente de outra forma, tem como você contribuir com um Pix misterioso. E o Thiago vai explicar o que é o Pix misterioso. Pix misterioso é o jeito de vocês mandarem um recadinho pra gente. Ou você tem aqueles R$10,17 na conta, mas você não gosta de ter 17 centavos quebradinhos, você vai lá, doa pra gente. É só você mandar para contato@apenazumpodcast@gmail.com, mandando para contato@apenazumpodcast@gmail.com. Vocês conseguem, manda com o recado, a gente sempre ouve, lê aqui e fica muito feliz. Exatamente, então é isso, gente, bora... Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Vamos lá para o caso de hoje, né? Então, o início da história, que é literalmente da onde ele veio, data de nascimento, porque tirando isso, não temos mais nada, né? Então, né, esse caso ficou conhecido como o caso do Lázaro, mas o nome dele era Lázaro Barbosa de Souza. Ele nasceu em Barra do Mendes, que fica no estado da Bahia, no dia 27 de agosto de 1988. É uma cidade pequena, para vocês terem uma ideia, segundo os dados do IBGE, em 2022, a cidade tinha, na época, né, cerca de 13.863 habitantes, né? Então, quase aí 14 mil habitantes. E como a gente já adiantou, a gente tem uma falta muito grande de informações sobre a infância do Lázaro e também sobre a criação dele. Então, a gente não sabe nada. A gente sabe, por exemplo, que o pai dele sofria de alcoolismo, né, Thiago? E que batia muito nele, mas tirando isso, mais nada, né? Você só descobre que ele vai ter 3 irmãos, digamos, umas reportagens depois, que fizeram faz 6 meses atrás, que daí acho que a mãe e a tia dele falando sobre ele, que aí que você descobre que ele tem irmãos. Então, até na pesquisa é difícil saber. E outra coisa que acontece, né, na maioria dos casos criminais brasileiros não se tem informação. No caso do Lázaro tem informação demais, mas são informações de péssima qualidade, tipo, muito desencontrada. Então, não tem muito o que falar dele sobre a infância, é mais o que se sabe depois que ele comete esses grandes crimes, que vão atrás daquelas capivaras, atrás dos crimes dele. Então, sabem que o primeiro crime dele foi cometido lá em 2007, quando ele foi condenado por ter assassinado 2 rapazes na sua cidade natal. Ele chegou a ser preso. No entanto, 10 dias depois, ele consegue fugir da cadeia. Algumas fontes dizem que ele fugiu da cadeia, foi recapturado e fugiu de novo, mas o que acontece nesse período é que ele foge da cidade natal dele e vai para outro estado, que é para o Distrito Federal. Né? Tanto que esse caso ficou conhecido, já adianto, erroneamente, né, como serial killer de Brasília. Erroneamente, porque a maioria dos especialistas não classificam ele como serial killer, embora a mídia tenha utilizado muito dessa palavra na época. Então, assim, isso vai se repetir várias vezes durante o caso dele ter essa coisa aí de fugir da prisão. Realmente, assim, cara, chega até a ser surpreendente, assim, a capacidade que ele tinha pra isso, né? Não se sabe muito bem o porquê, como isso aconteceu, mas lá por 2013 ele acabou passando por uma avaliação médica, onde a gente teve acesso a um laudo médico pra gente entender um pouco mais do estado mental dele na época. Lázaro já tinha sido preso na Bahia por estupro e roubo. Um laudo criminológico da época apontava que ele tem personalidade agressiva com sinais de impulsividade. O documento, assinado por 3 psicólogos, ainda indicava que eram grandes as chances dele voltar a cometer crimes caso fosse solto. As ações de esconder, de planejar, de organizar, de ocultar até as suas próprias pistas demonstram um nível de organização, planejamento e consciência daquilo que está sendo feito. O matador, que conseguiu fugir da cadeia várias vezes,
Foi beneficiado em 2016 com uma saidinha de Páscoa e não voltou mais para a prisão. Em liberdade, voltou a cometer crimes e a tirar vidas. Dizem, a gente, como falou, a gente não sabe por que esse laudo foi realizado. Dizem que foi a pedido dos advogados dele, outros dizem que foi a pedido do próprio centro prisional. A gente não sabe muito bem quem pediu para que esse laudo fosse feito, mas o laudo diz, né, que ele apresentava sérios problemas mentais, que retratava ele como uma pessoa impulsiva, ansiosa, desequilibrada mentalmente. Ele apresentava também traços de dependência emocional e também de preocupações sexuais. E também não há muitos... Assim, não dá pra entender por que esse laudo saiu, como que ele foi feito, mas esses são os traços que foram apontados no laudo. E isso ele vai se dar quando ele já está em um complexo chamado Complexo Penitenciário da Papuda, que é em Brasília. E lá ele foi preso, ele foi recapturado e preso por roubo, estupro e posse ilegal de armas. Então, o que acontece? Lá em 2014, ele tem um negócio chamado redução de pena, basicamente. Progressão de pena, no juridiquês falando. Que em 2014 ele recebe um atestado de bom comportamento e com isso ele tem direito a cumprir pena em regime semiaberto. Então, como nem eu e nem o Thiago entendemos muito bem, né, sobre essa parte, né, do direito, a gente decidiu chamar um advogado para explicar melhor sobre como que funciona o regime semiaberto. Então, está na hora do nosso momento do especialista. E aí, Thiago, beleza? Então, vou falar um pouco sobre as penas e o regime de cumprimento de pena no direito penal, beleza? Então, seguinte, cara, tem 3 espécies de pena. Tem as privativas de liberdade, temos as restritivas de direito e temos as penas de multa, né? E dentro das penas privativas de liberdade, nós temos 3 opções também. Temos as penas de reclusão, detenção e prisão simples. A prisão simples é para contravenção penal. E essas penas de reclusão, detenção, elas vão impactar diretamente no regime de cumprimento da pena, que podem ser 3, o fechado, o semiaberto e o aberto. Então, a pena privativa de liberdade de reclusão, ela pode ter qualquer regime inicial, enquanto que a pena privativa de liberdade de detenção, ela vai ter o regime inicial apenas o semiaberto ou aberto, ela não pode iniciar o cumprimento já no regime fechado. Com relação a isso, como é que é feita essa fixação, né? Em qual dos regimes que vai ser cumprida essa pena? São levados basicamente 3 fatores em consideração: a questão da reincidência, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais. As circunstâncias judiciais elas estão previstas lá no artigo 59 do Código Penal e estão relacionadas com a primeira fase da dosimetria da pena. Com relação aos 3 critérios, né, para fixação do regime inicial, nós temos que ver o artigo 33, parágrafo 2º, lá do Código Penal. E o que ele fala? Ele fala que o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar no cumprimento do regime fechado. O condenado não reincidente, né, aqui a reincidência já aparece, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá cumprir inicialmente no regime semiaberto. E o condenado não reincidente, que tem uma pena inferior a 4 anos, pode cumprir ela inicialmente no regime aberto, né? Então o camarada que foi condenado a uma pena de 10 anos, ele vai começar a cumprir a pena no regime fechado. E o sujeito que foi condenado a 7 anos, mais que for reincidente, também vai começar no fechado, por exemplo. Com relação a essa questão do regime inicial de cumprimento de pena, é importante falar também da súmula 269 do STJ, porque é o seguinte: se o sujeito ele for condenado a uma pena, por exemplo, 3 anos, mas ele for reincidente, pela reincidência ele deveria ficar no regime fechado. Mas pela pena ele ficaria no regime aberto, né? Então o STJ ele joga esse tipo de sujeito no regime intermediário, que seria o regime semi-aberto, né? Se as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 forem favoráveis. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses regimes, né, de cumprimento de pena, né? O importante também destacar que a Lei de Execuções Penais ela fala no artigo 28 que o trabalho do condenado, né, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Então, há um incentivo
ao trabalho do condenado, né? No artigo 31, fala-se que o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades, né? Então, essa certa obrigatoriedade no trabalho, que será remunerado. No regime fechado, o condenado a pena superior a 8 anos, né, que eu já comentei, então, deverá cumprir essa pena, inicialmente no fechado, e ele vai cumprir segundo estabelecimento de segurança máxima ou médio. Ele vai ter a questão do trabalho remunerado durante o dia, descanso isolado durante a noite, e também é permitido a ele o trabalho em comum, né, com os outros presos e, excepcionalmente, o trabalho externo em obras públicas, após ele cumprir um certo patamar da pena dele. Também temos o regime semiaberto, né, que eu já havia comentado antes, lembrando da súmula 2009 do STJ, que ele é menos gravoso do que o regime fechado, porque ele possui algumas regras diferentes, né? O trabalho diurno, ele é realizado em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, né, com descanso isolado à noite, e é admitido também o trabalho externo, né, bem como a frequência a cursos supletivos e profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Então, o sujeito ele tem um incentivo maior, né, a ter trabalhos externos, ele tem uma possibilidade maior de trabalhos externos, não apenas para obras públicas. Ele pode estudar também, então ele pode sair do local para estudar. E a ideia realmente é ressocializar o sujeito. Lembrando que o sujeito, o acusado, o condenado, ele pode tanto progredir de regime para um mais benéfico, como regredir de regime para um mais prejudicial, né? Ele pode ir do semiaberto para o regime fechado, como ele também pode progredir, ele está cumprindo a pena sem cometer nenhuma falta grave, ele pode ir do fechado para o semiaberto, que é o que geralmente acontece. E nós temos também, por fim, o regime aberto, que ele baseia-se no senso de responsabilidade e autodisciplina do preso. Ele prevê o trabalho diurno, fora do estabelecimento, sem vigilância, também prevê a frequência a curso, você vê que ele é mais leve, né? Ou outra atividade autorizada. E com recolhimento noturno e nos dias de folga em casa de albergado, né? Que é um prédio urbano, basicamente, ele é separado dos outros estabelecimentos prisionais e ele não tem caráter de prisão, assim, não tem aquela aparência de prisão, ele é um regime bem mais leve, né? Por assim dizer. Então, assim, umas pinceladas leves sobre esse tema. Qualquer coisa eu tô aqui, abraço. Então, como a gente mencionou, essa coisa de fugir do Lázaro, tá? Aconteceu várias e várias vezes, né? Em 2016, ele acaba fugindo novamente, né, do presídio de Papuda. Ele foi recapturado no dia 7 de março de 2018 e nisso ele foi encaminhado para o presídio de Águas Lindas de Goiás. Porém, poucos meses depois, em julho de 2018, ele foge novamente e desde essa outra fuga, né, dessa última fuga de 2018 até o caso que a gente conheceu lá durante a pandemia, ele foi considerado foragido. Então, depois disso, né, ele acabou, vamos dizer assim, desaparecendo, né, sumiu do mapa e só em 2020 que ele vai aparecer novamente. Então, lá em 2020, ele vai cometer outro crime. Segundo a Polícia Civil, né, de Goiás, ele foi indiciado em um inquérito policial da Delegacia da Polícia de Santo Antônio do Descoberto, que fica em Goiás, pelo crime de roubo mediante a restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca por tentativa de latrocínio, né? O famoso roubo seguido de morte, mas no caso foi uma tentativa, né? Felizmente, a parte do assassinato das vítimas acabou não dando certo, né? Graças a Deus. Mas aí, né, a gente já consegue ver o histórico dele. Acho que ficou bem claro, né? Dessa vez a gente tá gravando o podcast enquanto a gente faz live lá no TikTok. Então, o pessoal da live, eles devem estar percebendo que o Lázaro, ele tinha uma certa inteligência, ele conseguia fugir do radar da polícia, tinha conhecimento em como sobreviver em mata fechada, em terrenos rurais. Ele tinha grandes habilidades de roubo e também grandes habilidades de fugir da cadeia, porque isso aconteceu várias vezes, né? E eu acho que isso, inclusive, faz a gente questionar, né, muita questão de como que tá o nosso sistema prisional, né? Tudo bem que dá pra ver que o cara tinha uma habilidade em fazer isso, mas não era pra isso acontecer, né? Alguma coisa rolou para que isso realmente acontecesse. Mas tem um podcast muito bom, inclusive eu vou fazer um spoiler gratuito aqui, chamado The Crime Brasil, que é feito por uma advogada,
E ela fala que esse caso do Lázaro foi, digamos, uma coisa muito fora da curva, porque meio que as pessoas que fogem do regime semi-aberto são 4% só. Então, que tipo, não deveria acontecer, mas também não é tanto quanto a gente imagina. Que é muito bom porque ela traz muito dessa questão da parte de advocacia do caso. Então, vamos voltar lá para um crime na noite de 8/4 de 2020 para 9/4 de 2020, na região conhecida como Antinha da Baixa, zona rural de Santo Antônio. E Lázaro, ele vai invade uma chácara onde tinham alguns bens, algumas coisas. Ele, depois todos esses bens foram recuperados, ele faz esse roubo, ele desfere uma machadada contra uma das vítimas, que é atingida na cabeça, e a vítima até hoje possui sequelas por essa agressão. Então, a gente vê como o Lázaro tem um histórico criminal grande. E dizem que ele meio que, obviamente, não se passava por Lázaro nos dias normais. Ele se passava por Leandro. Todo mundo meio que conhecia ele como Leandro. Tem até uma questão, né? Eu não cheguei a ver se você no finalzinho do roteiro colocou isso, se ele era ou não assassino de aluguel, se ele era ou não capataz, né, que fala, é assim, né, eu acho que é assim, eu vi umas pessoas usando esse termo. Tem muitas dessas questões aí, porque parece que ele conhecia muitas pessoas, assim, que tinham fazendas, enfim, que operavam os meios rurais. Então esse foi o primeiro incidente, mas aí sim, infelizmente, na noite 9/7 de 2021, vai ser quando ele vai invadir uma outra chácara, dessa vez na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, onde ele acaba assassinando uma família inteira, né? Foi um crime, assim, muito pesado e terrível. Então ele invade essa casa e, primeiramente, ele mata o pai da família, que era o Cláudio, ele tinha 48 anos. Ele também mata os 2 filhos da família, que era o Gustavo, que tinha 21 anos, e o Carlos, de 15. Esses crimes foram cometidos por uso de faca e de armas de fogo. E nisso, né, que o Cláudio e o Carlos, né, pai e filho são assassinados, eles são encontrados sem as roupas, já o Gustavo morreu com a camiseta enrolada na cabeça? No pulso, pelo jeito ele foi o único que teve tiro de arma de fogo, porque ele enrolou no pulso e ele quis confrontar o agressor. Então, dizem que é por isso, assim, essa é a grande especulação, até da família das vítimas. Entendi. Mas nisso, né, a gente também tinha a mãe da família, que era a Cleonice Marques. Enquanto, na verdade, estava acontecendo essa situação, ela consegue usar o telefone celular dela para se comunicar com um parente, né, para falar o que estava acontecendo, né, mas quando esse parente chega até a casa, ele encontra literalmente uma cena de filme de terror, né, todos os homens da casa tinham sido assassinados e a Cleonice tinha desaparecido. Então, obviamente, a polícia foi contatada e nisso eles conseguem encontrar uma digital, que é comprovada que era uma digital que pertencia ao Lázaro Barbosa, e nisso eles, enfim, descobrem que ele já tinha um histórico criminal extenso, igual a gente relatou lá no começo da live, lá no começo do podcast, e no entanto, né, como o Thiago falou, na região ele era conhecido como Leandro. Eles começam as buscas pela Cleonice, e enfim, né, eles começam a buscar ela e eles acabam encontrando, né, infelizmente, o corpo dela sem vida no dia 12/6 de 2021, numa região onde tinha um córrego. Ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça e também com indícios de que havia acontecido uma violência sexual contra ela. E o que é mais triste é que a família foi a que encontrou ela, não foi a polícia. Então, eles estavam bem focados em procurar. E aí, uma coisa que a família já começa a aventar nesse caso, que aí será que o Lázaro agiu sozinho? Porque não fazia muito sentido o Lázaro ter matado 3 pessoas e ficado com a mãe. Porque, segundo os familiares, eles acreditam que se a mãe soubesse que os 3 homens estavam mortos, ela claramente ia ficar lá, ela não ia ir com ninguém, ela ia querer ficar com os filhos e etc. E eu até particularmente concordo com isso.
Então, acreditam que tem mais pessoas envolvidas que ajudavam o Lázaro. Tem uma grande polêmica nesse caso sobre se ele ajudou ou se ele não ajudou. E guarda essa informação aí, porque lá no final, eu vou trazer de novo um fio para a gente colocar um mistério aí, porque é misterioso mesmo. Bom, né, como eu adiantei lá no começo da live, as pessoas erroneamente, né, colocam ele como um serial killer, só que para a maioria dos especialistas ele se enquadra melhor na classificação de spree killer. E observando o que vai acontecer a partir de agora, realmente, assim, pelo que eu conheço de casos criminais, pelo que eu já estudei, realmente ele se enquadra muito bem na categoria de spree killer. Em português, a gente chamaria de assassino relâmpago. E o que acontece? Por mais que lá no começo ele já tivesse um histórico de ter assassinado pessoas, como é que eu posso dizer? Um comportamento de um serial killer é diferente do comportamento de um assassino em massa. E, claro, vai ser diferente de um comportamento de um assassino relâmpago. O assassino relâmpago, gente, ele simplesmente... Eu falo que parece assim, parece que vira uma chave, e nisso a pessoa começa a cometer vários crimes diferentes em um curto período de tempo. E quem acompanhou o caso na época lembra, né, que foi um terror, né? Foi um terror gigantesco, as pessoas estavam muito assustadas com esse caso, porque literalmente todo dia, toda hora, parecia que saía uma notícia nova sobre o Lázaro, alguma coisa nova que eles encontraram sobre ele. Sempre parecia que ele estava fazendo mais e mais coisas. Como eu falei, a gente tá fazendo esse podcast dessa vez na live, e todo mundo, ao longo do caso, estava comentando que na época ficou com muito medo, foi um terror, foi uma maluquice. E, gente, esse é comportamento de spree killer. A gente já fez outros episódios aqui de spree killers. Não vou lembrar exatamente agora de um para vocês ouvirem depois, mas pesquisem depois sobre spree killer, vocês vão ver que o comportamento é exatamente o mesmo, tá? Então, né, a gente tem mais notícias aí a partir do dia 10, aí no caso do dia 10/7, é isso? Isso. Então, no dia 10/7 de 2021, conta pra gente o que aconteceu. O Lázaro, ele invade outro sítio, mais ou menos 3 quilômetros daquele onde ele havia praticado o primeiro crime, que isso então ainda é em Ceilândia, porque a gente vai ver que vai ter essa mudança geográfica de Ceilândia para Goiás, para o Distrito Federal para Goiás, e na fazenda ele faz as pessoas de refém, o caseiro da chácara, e ele mantém essas pessoas com ele. E durante esse tempo ele obriga o proprietário a cozinhar para ele, ele fazia alguns comentários sobre o crime que ele tinha feito antes, ele fala o que ele tinha feito com as pessoas, ele se orgulha disso, já estava vendo o que ele estava passando na televisão, então ele gostava de ficar vendo a televisão, se achando demais, ele amedrontava as vítimas. E o Lázaro também, ele obrigou as vítimas a beberem e se drogarem com ele. Ele tinha essa questão. Ele não chegou, nesse episódio, ele não chegou a matar ninguém, ele apenas furtou um celular, uma jaqueta e R$200. E nessa ocasião, o Lázaro, ele efetivamente não faz nada, ele só mantém essas pessoas em cativeiro, em cárcere privado, e também vai e faz essas coisas. É muita coisa de spree killer, né? De querer ser muito maníaco, querer fazer as coisas, tipo, você vai se drogar comigo, você vai beber comigo, você sabe, tipo, como se obrigasse a pessoa a estar na mesma vibe que ela. Sim, então, assim, com certeza, né? Felizmente, graças a Deus, nada de extremo aconteceu com essa família, né? Que no caso seria se eles tivessem sido assassinados. Mas, né, a gente tem o lado psicológico, né? Que com certeza ficou para sempre nessa família. Depois disso, no dia 11, o Lázaro rouba um veículo em Ceilândia e dirige até Cocalzinho, que fica em Goiás, onde ele incendiou um carro para dificultar o seu reconhecimento, né? No caso, acho que o reconhecimento do veículo. Para vocês terem uma ideia, a busca, gente, toda a área de busca que a polícia estava atuando na época, eram muitos policiais. Acredito que tinha até pessoas, né, que não eram da polícia, que estavam tentando ajudar a encontrar ele. Eles procuraram mais ou menos aí o equivalente a 100 mil campos de futebol, gente, para vocês terem uma noção, né?
Achei interessante que no Brasil a medida sempre é em campos de futebol, né? Então dá mais ou menos aí 100 mil campos de futebol que eles tentaram buscar, o que é muita coisa, tá, gente? É muita coisa mesmo. Muito espaço, eram muitas pessoas mobilizadas. A Polícia Rodoviária Federal, eles começam a patrulhar as estradas, eles começam a fazer cercos, enfim, começa o máximo, assim, para procurar. Mas desde o começo da história, a gente já pôde perceber que ele era uma pessoa que ele tinha uma habilidade de fugir. Ele tinha uma habilidade de desaparecer do radar da polícia, porque ele já tinha feito isso, gente, inúmeras vezes antes. E acontece que em um desses cercos, né, em uma dessas buscas que a polícia estava tentando fazer, eles acabam avistando, né, ele acaba avistando, no caso, a guarda e larga o carro alguns metros, né, de que os policiais encontrassem com ele, corre para a mata e posteriormente foi confirmado que ele tinha roubado este outro carro, ou seja, ele roubava inúmeros veículos. Eu acho, na real, que o caso que a gente contou recentemente do Brian Martin, ele lembra um pouco nessa coisa, né? Porque ele também roubou vários carros. Eu não sei se vocês ouviram esse episódio, mas quem não ouviu, vai lá. É um caso, assim, que é bem pouco falado. Não sei, eu acho que na minha concepção, não sei se eu estou errada, o Brian Martin, ele é um spear killer, agora que eu lembrei, né? Não, pra mim não se enquadra como mass killer, tendo em vista que não foi no mesmo lugar tudo que ele fez. Então, acho que um bom exemplo para vocês entenderem melhor essa classificação de spear killer, assassino relâmpago, é voltar, né, no podcast anterior a esse, que vocês vão ver lá, né, o caso do Brian Martin, que tem muito essa coisa também de roubar vários carros para ir fugindo e por aí vai. Mas o que acontece a partir daí? O que acontece é que o Lázaro, ele vai... Acredita-se que ele tenha ido para Edalândia, que é uma parte ainda mais distante de um povoado no interior de Cocalzinho. Então, era um município grande. Para vocês terem uma ideia, ele ficava mais ou menos 25 quilômetros de onde ele tinha sido parado por essas barreiras. Então, era uma área muito grande, porque, imagine, 25 quilômetros, gente, é muita coisa, sabe? E aconteceu que ele ficava meio que transitando na floresta, ele conseguia transitar nisso tudo e passar meio que desapercebido. Olha lá. Sabe o que mais que lembra? Que agora acho que eu lembrei o melhor exemplo desse negócio dele ficar desaparecendo na mata. Irmãos Necrófilos. Sim, eu ia falar justamente isso, porque é muito isso. A gente não tem podcast ainda dos Irmãos Necrófilos, vamos ver se a gente faz, né, em breve. E, cara, quem conhece o caso do Irmão Necrófilo, sabe, eles também desapareciam na mata, eles desapareciam na região. Eles conheciam muito bem, né, a região ali de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, os municípios vizinhos. Era uma coisa assim surreal, e é muito parecida essa questão de que, tipo assim, os irmãos, eles sumiam no meio do mato, e a polícia tentava, e eles não conseguiam encontrar. Como falei pra vocês, né, eram mais de 200 policiais procurando por ele. E obviamente, né, enquanto tudo isso estava acontecendo, a mídia, acho que como sempre, né, eu falo, a mídia tem um grande papel. Ou ela vai ajudar, ou ela vai piorar a situação. No meu ver, eu acho que a mídia piorou a situação, porque esse caso era amplamente divulgado. Não que, obviamente, eu seja contra a divulgação de casos, muito pelo contrário. Só que, obviamente, ao mesmo tempo, ele tava vendo as notícias, né? Então era uma coisa que ficou muito evidente, ele tava vendo e... Teve muita desinformação, teve muita coisa assim que a mídia focava ali como principal, sendo que não era o principal para ser observado naquele momento. E desde o momento também, desde o começo, ficar bem claro que ele estava acompanhando tudo que estava acontecendo pelos jornais. Então, assim, foi aquela coisa, todo mundo se aproveitou desse caso na época para fazer um vídeo, para falar no jornal e tudo mais. E também teve a questão de meio que um fenômeno que todo mundo começou a ver o Lázaro, de ter um avistamento e de realmente ser ele, gente, não é, né, tipo, algumas pessoas podem não ter visto ele, mas, tipo, realmente ele começou a ser avistado nas redondezas e as pessoas começaram a ficar com medo, porque as pessoas já sabiam o que ia acontecer com ele, com elas, que ele ia ameaçar, o que ele ia fazer. Então, as pessoas elas começam a sair das casas, a abandonar. Tanto que uma das reportagens que eu vi é absurdo, parece que está tendo algum apocalipse. As pessoas, tipo, fila para ir embora da cidade. A cidade nem é tão grande assim, tipo, filas para ir embora, as pessoas deixando as casas.
E, querendo ou não, isso ajudou ele um pouco, porque daí quando ele entrava nas casas, as casas já estavam vazias. Então, muitos dizem que ele, no período da manhã, ele ficava sempre no mesmo lugar, tentando não chamar atenção, e de noite, como ele tinha as habilidades de matreiro dele, ele conseguia se locomover. Dizem muito também que ele nadava pelos rios para tirar o cheiro, por isso que os cachorros não conseguiam rastrear ele. Mas, foi usado um monte de tecnologia. Foi usado cão, foi usado drone, foi usado sensor de calor. Tipo, tecnologia para esse caso não faltou, basicamente. Teve, assim, eles tentaram montar QG, gente, eles realmente, assim, tentaram de tudo, assim, que era possível pra época e tal. Claro que rolou muitos boatos também, né, de magia, de que, nossa, ele fazia pacto, ele fez oração de São Cipriano, ele fez ritual, ele fez não sei o que lá. Só que assim, gente, do meu ponto de vista, sim, talvez eu seja criticada por falar isso, eu tô falando sério. A mídia focou muito nisso na época, dele fazer ritual, dele fazer não sei o que, sendo que isso talvez não fosse o mais importante no momento de falar sobre. Sim, realmente tem pessoas assim que a gente já contou casos aqui que a pessoa tentou ritual, que a pessoa tentou não sei o que. Existe. Mas vocês entendem que talvez não seja a melhor coisa para aparecer no programa da tarde? Eu acho assim que talvez sim, eu acho que foi criando isso começou a botar. O Brasil tem essa coisa do pânico satânico, né? O Brasil adora pacto com o diabo, todo mundo, toda celebridade fez pacto com o diabo, todo mundo, né? E eu sempre lembro daquela reportagem do CQC que eles vão entrevistar uma pessoa que fez o pacto com o diabo, aí o cara pergunta: se você fez o pacto com o diabo, por que você é tão fudido em vez de ser rico? Enfim, né, gente? O Brasil tem essa coisa realmente, né, do pânico satânico, e isso aconteceu muito na época. E que eu falei, talvez não fosse o mais importante de ser discutido no momento em que o caso estava acontecendo. Eu acho que isso só serviu realmente para botar medo e pânico nas pessoas, porque como o Thiago falou, as pessoas começaram, né, a sair da cidade, começaram a entrar em desespero, e que eu falei, talvez na hora não fosse o melhor a ser discutido. Depois do caso, vocês sabem, todo caso tem alguma teoria, tem alguma coisa, né, uma coisa que é impossível da gente não falar sobre isso, mas como é que eu posso dizer? Tem coisas que são fatos e tem coisas que são teorias da conspiração, e eu acho que a gente sempre tem que focar nos fatos. Tudo bem que aqui no próprio podcast tem alguns casos que tem algumas teorias, mas vocês podem ver, o Thiago e eu, geralmente, a gente sempre deixa isso pro final, né? Porque, primeiramente, a gente sempre vai falar os fatos e depois trazer essas outras coisas, mas no caso do Lázaro, talvez isso nem fosse muito importante. Mas aí, né, Thiago, ele tenta fazer uma outra família de refém. Na verdade, ele faz outra família de refém, né? É isso? Sim. E é a primeira vez que ele tem um confronto direto com a polícia. Pelo jeito, ele teve 4 confrontos diretos com balas contra a polícia. Mas esse eu lembro, inclusive, que passou no Fantástico, teve reportagem, que foi o que acontece. A prosa é mais ou menos o seguinte. Ele tenta fazer uma família de refém, ele chega a amarrar o pai e ele indaga o pai em quem mais está lá. E o pai só fala, está eu e minha mulher. E aí ele vai lá, pega a mulher e prende os dois. Só que o que acontece? Tem uma filha, eu não se diz muito ao certo qual é a idade dela, mas essa filha, ela meio que nota o que está acontecendo, os barulhos que estão rolando na casa. E uns dias anteriores, a polícia ela tinha passado lá para falar, olha, a gente acha que o Lázaro está por essa região, tomem cuidado e toma o meu contato. Primeira coisa que ela faz ela fala, o Lázaro está aqui, ela manda uma mensagem, e aí ela tem um ponto de genialidade. Ela pega e manda a localização deles. Tipo, o Lázaro está aqui, ele está na minha casa. Eu não sei, porque eu não entendi, essa foi uma parte que eu não entendi, se ela ligou para a polícia e a polícia não atendeu, mas o que acontece? A polícia liga para ela e o celular dela não tá no silencioso. E o Lázaro fica puto da vida, porque ele notou que tinha uma outra pessoa que o pai não tinha falado, ele fica muito puto e ele meio que, sabe que ele tem que sair dali rápido, ele pega essa família e
leva para mata. Na hora que ela leva para mata, a polícia meio que já sabe a localização, vai rápido ali e consegue salvar a família. Basicamente rola tiros, um policial, inclusive, acho que 1 ou 2 policiais são atingidos, um policial, inclusive, é levado de helicóptero pro hospital, e essa foi a primeira vez que o Lázaro quase foi pego, mas ainda assim ele conseguiu ficar muito tempo. Isso eu acho que foram nos primeiros 10 dias, assim. Então, tipo, ele duraria mais 10 dias. Mas a polícia, ela acha que meio que acertou o Lázaro. Foi a primeira vez que teve pessoas que viram o Lázaro em chácara e saiu dando tiro para ver, eu tentei acertar o Lázaro, eu acho que eu vi o Lázaro, eu dei um tiro, mas certeza que não pegou. Mas a polícia, ela meio que tinha convicção que tinha acertado um tiro no Lázaro ali. E vai acontecer também nessa mesma época de um fazendeiro, que era o Elmir Caetano, ser preso por supostamente ter acobertado e recepcionado o Lázaro em sua fazenda. As suspeitas começaram depois que o fazendeiro não deixava a polícia entrar na propriedade dele para fazer as buscas. Isso era uma coisa, né, que, enfim, estava acontecendo, né? A polícia estava fazendo a averiguação, eles estavam até, inclusive, indo em propriedades para alertar as pessoas dessas propriedades, e esse cara não deixava a polícia fazer essas buscas, olhar a propriedade, por aí vai. Além disso, ele costumava conversar, né? Bater um lero com os agentes de segurança, sempre para tentar obter informações, obter informações sobre o cerco, né? Como é que tava as buscas e por aí vai. Mas assim, o fato era muito estranho. Ele era visto, como a gente disse para vocês. Como a gente disse para vocês, ele era visto por várias pessoas. Inclusive, várias pessoas abandonaram as suas fazendas e por aí vai. E o que acontece aí com o caseiro? Eu não entendi essa relação do caseiro. O que acontece é que tanto ele quanto o caseiro vão presos, por meio que auxiliar o Lázaro. Só que na prisão, meio que o caseiro abre o jogo e fala, olha, realmente, o eu acredito que o Lázaro ficou um tempasso lá. O caseiro fala que o Lázaro ficou 5 dias nessa fazenda, basicamente. E segundo o caseiro, ele tinha uma relação bem próxima com esse Elmir aí, esse Elmir Caetano, porque tanto que um dia ele lembra que esse fazendeiro chegou e falou, Lázaro, vem almoçar. Então que tinha uma certa proximidade e que o Lázaro ficava ali. O que acontece? Não é nada provado, esse cara, ele é preso, ele já tem 70 e tantos anos, ele já é falecido, ele faleceu acho que ano passado, mas ele foi solto pela idade elevada que ele tinha, mas pelo que eu vi, nada foi comprovado, mas também ele não foi inocentado das acusações que ele sofreu, porque tanto que o caseiro ele vai ser preso e ele fala, eu não tinha nada a ver com isso, mas eu tenho certeza que ele estava acobertando o Lázaro. Então, e na época a mídia caiu muito em cima, estão ajudando, porque não fazia sentido, porque, gente, imagina, era um cara contra, acho que no máximo teve 270 policiais. Então é um cara contra 270 policiais, altamente armado, altamente municiado, altamente cheio de tecnologia, e eles não conseguiam pegar assim um cara. Então fazia até sentido ele ter ajuda. Com certeza, né? Inclusive nesse momento a gente vai colocar o áudio do caseiro para vocês ouvirem, né? E entenderem como foi a situação. E um fazendeiro foi indiciado por facilitar a fuga de Lázaro Barbosa. Elmir Caetano, de 74 anos, foi preso na última quinta-feira. Para a polícia, ele disse que não conhecia Lázaro e negou que tenha ajudado o homem na fuga. Mas, em depoimento, o caseiro que trabalhava para Elmir relatou que viu Lázaro na fazenda do patrão. Afirmou ainda que Elmir dava assistência na fuga de Lázaro. O caseiro contou que o fazendeiro ia para a beira da mata e gritava para chamar o homem para almoçar. E avisava que a porta da casa estaria aberta caso Lázaro precisasse se esconder. A primeira vez que o nome de Elmir Caetano apareceu em meio às buscas por Lázaro foi no fim de uma quinta-feira. O homem de 73 anos foi preso ao lado do próprio caseiro.
Os dois foram acusados de facilitar e acobertar a fuga do bandido até então mais procurado do Brasil, Lázaro Barbosa de Souza. Foram mais de 20 dias preso na cadeia pública de Águas Lindas de Goiás, até que no dia 16 de julho, o idoso pôde voltar para casa. Desde então, teve uma vida reclusa. Agora, pela primeira vez, eu me decidi conversar com uma equipe de reportagem. Fomos recebidos para uma entrevista exclusiva. E nós voltamos para essa conversa ao endereço onde, segundo a polícia, Lázaro teria se escondido por 5 dias. Seu Omi, muito obrigado por nos receber. Minha primeira pergunta é: como têm sido os seus dias após esse período que o senhor ficou preso? Olha, pior coisa da vida de uma pessoa, de um homem, certo? Eu nunca sabia disso. Sofri, estou sofrendo, não estou dormindo, não estou comendo direito. Não tenho condição de nada, de viver. Todo mundo que eu vejo, eu fico com medo. E eu não devo nada, nunca fiz nada para ninguém, só ajudo. Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as outras, certo? Outra coisa também que foi descoberta, assim, ao longo da investigação é que ele sempre andava, tá? Ele sempre andava com um celular e um carregador pra acompanhar as notícias, por isso que a gente falou, né? Como a mídia tem que tomar cuidado em como as notícias são vinculadas, né? Porque ele tava vendo tudo e também ele usava o celular pra ter contato com a ex-mulher dele, com a ex-sogra. Bom, aí, né, gente, como a gente falou, na época parecia uma coisa sem fim, e realmente, né, foram muitos dias, até que o Lázaro é avistado em Águas Lindas, em Goiás, onde residiam alguns parentes, e pouco tempo depois a polícia consegue finalmente cercar ele, só que nisso ele é morto com 120 tiros. Os moradores dos municípios onde as buscas aconteceram vão ter uma noite menos tensa. O alívio veio hoje de manhã, imediatamente depois da primeira notícia pela qual ele havia sido preso. Fogos de artifício explodiram após a captura do homem mais procurado dos últimos 20 dias. E aí meio que rola uma questão, eu não sei quais é a posição de vocês, mas aqui no podcast vocês sabem que a gente é mais progressista e que quando ele foi, digamos assim, levado para o hospital, eu achei que foi uma coisa muito encenada, porque claramente, se você viu a imagem real, sem censura, você viu que não tinha como ele estar vivo ali. Não tinha como ele estar vivo. Ele é levado para o hospital e aí falam, ele morreu no hospital. Mas claramente ele morreu antes do hospital, né? E aí, uma das coisas que mais chama a atenção é que o Lázaro é encontrado com armas, com armas para municiar, faca, isqueiro, um frasco de óleo, escova. E aí, é uma coisa difícil. Ele tinha antibiótico. Antibiótico, para quem não sabe, é um medicamento de uso controlado. Para você ter um antibiótico, ele até poderia ter pego numa dessas propriedades, mas antibiótico não é uma coisa muito normal de se ter. Ele tinha analgésico e ele tinha R$4.000 no bolso. Não é todo mundo que tem R$4.000 no bolso aí. E isso tudo gerou muitas especulações na época, né? Isso, né? Até hoje, né? Tem muitas coisas, a lápide dele foi mexida, foi esse ano que eu acho que saiu essa notícia. Mas, assim, muitos especialistas, né, falam que teria sido interessante que tivesse, né, rolado a oportunidade dele ter, enfim, passado por uma outra avaliação, ter estudado ele, enfim, aquelas coisas de sempre, mas, assim, o que aconteceu, aconteceu. Mas, assim, uma coisa que tem muito parecida entre os Spree Killers e os Mass Killers, que é o que eu sempre falo, né, que eles são suicidas na maioria das vezes. Então, tanto que essas categorias específicas, isso acontece mais nos Mass Killers, mas de qualquer forma, essas categorias específicas de assassinos são as que têm, vamos dizer assim, não as que têm menos informação, mas são as que têm os indivíduos mais difíceis de serem estudados. Porque como eles têm o comportamento suicida, na maioria das vezes, ou eles matam, ou então eles acabam sendo mortos justamente assim, né, em confrontos com a polícia. Então é meio que até previsível que esse seria, enfim, esse seria, né, o final desse caso, né?
E aí, só para dar uma última atualização, para voltar naquele fio que eu deixei solto, o que parecia um pouco improvável, aquela família, a primeira família que perdeu os quatro parentes, ela, 6 meses depois do caso do Lázaro, da morte do Lázaro, a casa é assaltada, eles reviram atrás de documentos e atrás de dinheiro. Com isso, a família ela acha que não é só uma questão de que era só o Lázaro. Eles meio que para eles é a confirmação que não tinha só o Lázaro fazendo aquele crime. Inclusive a mãe, eu acho que a mãe ou a tia do Lázaro falam que o Lázaro não tinha abusado daquela mulher, que não era ele que tinha matado aquela mulher. Não se sabe porque as provas que tinham o sêmen, etc., não foi conclusivo para fazer o teste, então não podia provar que era ele. E aí esse caso fica... Bom, acho que a gente pode ir pro momento 5 centavos. Não, gente, a gente não tá falando que ele era inocente, pelo amor de Deus, pessoal do... Não, gente. Não, a gente tá falando que muito provavelmente ele não agiu sozinho, tá? Óbvio, literalmente ele não agiu sozinho. Porque ele foi comprovado que tinha umas pessoas que estavam acobertando ele. Então, pra mim, isso já mostra que ele não agiu sozinho, né? Teve, assim, pessoas que ajudaram ele a se esconder e por aí vai, mas falam que nos crimes em si, ele realmente... não agiu sozinho, né? Tem essa teoria, os familiares acham, e por aí vai. Mas assim, eu não sei muito bem o que dizer desse caso. Eu acho que provavelmente não vai demorar muito. Acho que daqui a alguns anos vai sair linha direta do Lázaro e vai ter todos esses mesmos debates que a gente tá fazendo agora. Vai sair algum documentário onde vai ser discutido exatamente isso da questão da mídia, sobre como esse caso foi conduzido e por aí vai. Então, assim... tem muitas coisas nesse caso que a gente nunca vai descobrir, que nem eu falei, né? Eu já conversei com alguns especialistas especificamente sobre esse caso, e muitos dizem assim, né, que eu tava conversando justamente sobre essa coisa assim, né, de serial killer, não sei o que, eles falam, mas pra mim parece muito mais que ele era meio que um jagunço, né? Trabalhava ali junto com algumas pessoas, né? Trabalhava entre aspas, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Agia com muitas pessoas, né? Mas enfim, a gente nunca vai descobrir o que realmente aconteceu. Eu não acho, assim, que talvez a coisa mais relevante para ser discutida nesse caso é que nem eu falei durante o podcast, essa coisa do pacto satânico e por aí vai. Não, o pacto satânico tem que ser discutido, mas essa coisa que a mídia apontou muito na época, né? Olhando os vídeos agora, que foram produzidos tipo 1 ano, agora 6 meses, fazem 6 meses, fazem 1 ano, e etc., eu vejo que mudou muito a visão da mídia, começou a muito mais trazer a visão da família que perdeu, porque a família que perdeu, por exemplo, foram atrás desse próprio fazendeiro que ajudou ele, e aí se descobriu que esse fazendeiro tinha entregado o pai do Lázaro. Então a mãe do Lázaro já tinha morado naquela chácara. Então, foram-se atrás de outras coisas, sabe? Que dá mais substância para o caso, que faz mais sentido. E o Lázaro não agiu sozinho. Eu acho muito difícil ele ter conseguido fugir desse tipo de cerco, porque, para quem não conhece o caso, foi usado muitas técnicas. Foram usadas técnicas de drone. Por exemplo, tem uma técnica de drone, eu trabalho com geoprocessamento. Então, tipo, quando eles falaram de geoprocessamento, eu sei qual que era o sistema que eles estavam usando. Basicamente, você tira uma imagem de satélite e você consegue literalmente fazer um 3D, assim, da vegetação e do entorno. Então, tipo, tinha um monte de tecnologia, ele conseguia sair. E eu acho muito difícil ele ter conseguido só fugir, só por habilidade pura. Ele pode ser um bom mateiro, ele pode ser um bom fugitivo, mas se ele não tivesse alguma ajuda, eu acho muito difícil ele ter durado tantos dias, porque era muita gente, era 275 pessoas trabalhando. Tipo, eu nem sei, nem foi liberado oficialmente, mas eu queria saber quanto será que
foi gasto em força policial, em efetivo e etc. É tipo um caso, assim, deve ter sido uma grana desgramada, assim, tipo. Até a Dani perguntou ali, na minha opinião, né, acho que na do Thiago também, o que seria importante ser levado em consideração, o que deveria ser discutido nesse caso, né, o que a gente acha importante. Eu acho que justamente o que seria importante é entender melhor quem que ajudou ele, como que essa ajuda aconteceu, porque na minha opinião e da maioria das pessoas fica muito claro isso, né. Acho que seria uma discussão realmente que talvez, né, fosse levar pessoas a serem punidas, porque no meu ponto de vista, acho que a maioria vai concordar, se uma pessoa ajudou ele nesse esquema, ela também deveria receber uma punição. Agora eu vou até falar uma coisa, pode ser até considerada polêmica. Eu achei que matar o Lázaro para o Estado brasileiro foi fácil, porque daí você esquece todos os erros judiciais que teve antes, todas as solturas, e não vamos ser levianos e punitivistas burros. Basicamente, eu quero punir porque eu quero punir, porque eu quero punir, porque eu quero que essa pessoa morra. Então, tipo, o que adianta você querer ter uma prisão que tenta ressocializar uma pessoa? Se é isso que se você quer largar essa pessoa na cadeia e deixar que ela sofra, é uma coisa. Se você quer ressocializar essa pessoa, é outra. Então, é muito o nosso sistema prisional. O que você quer para um preso? Você quer que ele entre numa prisão por um crime leve e saia um matador? É isso que a gente tem que tá discutindo. O Lázaro era um caso diferente. Sim, eu concordo, era um caso diferente. Mas a gente tem que discutir sobre modelos de prisão e aquilo. Por que em um ano ele é considerado quase como insano e no outro ele tem direito a progredir pena, sabe? É esse tipo de coisa que tem que ser discutido, não se ele fez pacto com o capeta ou não. Eu acho que realmente foi a opção mais fácil pro Estado brasileiro, já que ficou bem claro desde o começo que ele era uma pessoa que fugia, enfim, todo esse tipo de coisa. É uma coisa assim, beleza, agora a gente não tem que pensar mais sobre isso. O Brasil, de forma geral, tinha que rever completamente o sistema prisional, sabe? Tinha que rever completamente até a questão das leis de laudo, tudo, assim, porque realmente é muito estranho como que em um ano ele é considerado inapto a conviver em sociedade e em outro ele vai para regime semiaberto, porque... Gente, desculpa, em um ano não tem nenhum tratamento que vai dar esse resultado do meu ponto de vista. Então, assim, é uma coisa muito... Enfim, que vamos deixar muito mais perguntas do que respostas, né? Mas eu acho que é esse o episódio de hoje. Obrigada quem acompanhou o episódio aqui até o final e até semana que vem.